Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Peço um pouco de desculpas por uma energia não tão alta aqui do meu lado, mas estou saindo da gripe, né? Que aí vocês comentaram inicialmente que São Paulo está vivendo um surto. E eu sou estatística dentro desse contexto. Então, passei os 2 últimos dias aí batalhando contra a gripe, mas que bom que eu consegui, pelo menos, me recuperar um pouco aqui para conseguir trazer um pouco de energia boa para a nossa mesa redonda. Em nome da Rede Democratizando, da Cassi Consultoria, da Lineal, eu quero agradecer mais uma vez a presença da Cíntia, da Priscila, do Carlos e da Iana para a gente fazer a nossa mesa redonda aqui, que está super especial. E de um assunto que, para mim, é algo que bate muito forte no coração, que é a questão da diversidade, da igualdade e de ter um espaço para todos, todas e todes, né? Nós vivemos em uma sociedade e durante toda a história da humanidade, nós convivemos e sabemos que a humanidade inteira ela caminhou muito, de uma forma muito consistente na exclusão daquele que era diferente, né? E quando eu falo exclusão, no passado, né, existiam populações que, inclusive, sacrificavam as pessoas que nasciam diferentes umas das outras, né? E quando essas pessoas se desenvolviam e se tornavam diferentes por uma escolha, também eram excluídas. E isso é muito triste, pessoal. Eu quero começar aqui a nossa mesa redonda trazendo um pouco da realidade, né? A humanidade já caminhou por milhares de anos nesse formato. E as conquistas que foram adquiridas até o momento são muito pequenas, pensando no todo, né? E eu nem sei se de verdade se a gente vai conseguir viver o suficiente para conseguir viver de uma forma genuína a igualdade para todo mundo, ou a diversidade, full diversidade dentro das nossas organizações, dentro da nossa sociedade, mas isso não pode ser um impeditivo também para a gente simplesmente falar assim, já que o mundo inteiro caminhou desse jeito, não vou fazer nada, né, para mudar. Pelo contrário, isso acho que só serve de combustível para a gente ir na rota diversa, né, do que sempre foi, para mostrar para as pessoas e para o mundo inteiro que é possível sim trazer transformação, é possível sim gerar impacto, né? E o que eu costumo dizer dentro de tudo que eu faço se eu conseguir impactar uma pessoa, uma vida, já é o suficiente, eu cumpri a minha missão. Mas se eu conseguir impactar muito mais, melhor ainda, a alegria ainda vai ser muito maior. E é com esse tipo de mensagem que eu queria trazer vocês para a nossa mesa redonda, dando um espaço, né, para que vocês possam se apresentar. E aí eu vou pedir a apresentação de acordo aqui com os caracteres que estão no meu monitor. Então, passando primeiro a palavra para a Cíntia, depois para a Pri, para o Carlão e para a Iana, para que vocês possam se apresentar. E aí sim a gente mergulhar fundo no nosso bate-papo, para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam absorver um pouco daquilo que vocês têm tanto para contribuir para a gente, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Vini. Uma alegria estar aqui dividindo esse painel, quase que na urgência, né? Para comemorar esse dia tão importante e esse mês, né? Que traz ali muito latente um tema que me deixa muito orgulhosa, porque hoje eu faço parte de um comitê de mulheres, onde eu sou líder de diversidade e inclusão, e eu fico muito feliz da evolução que a gente teve desses anos para cá em relação ao tema, porque não era normal, vamos dizer assim, termos esse tipo de conversa, esse tipo de debate, esse tipo de exposição do tema. Mas no inconsciente, né, vinha questões nos incomodando, né, desde crianças, com relação aos nossos pais. Mas vou me apresentar aqui, só contar um pouquinho também, a ideia não é trazer o currículo aqui, mas um pouquinho da minha história, né? Então, eu atuei muitos anos no mercado de instituições financeiras, sempre nessa área de governança, conformidade, riscos, compliance, projetos, auditoria. Fui
né, não estávamos tão ligados, ainda não nos conhecíamos, mas trabalhei também há alguns anos em uma Big Four, assim como o Vini, assim como a Pri aqui, alguns de vocês, e resolvi empreender, assim como, né, vocês hoje aqui, desde o início do ano passado. Então, hoje a gente tem mais liberdade para falar sobre o tema, sem medo de não só retaliação, mas de estou ali representando uma marca e a marca não condiz, né, com esse tipo de abordagem, esse tipo de assunto. Então, só trazer um pouquinho aqui, eu sou super ativa nas redes, né, quem me conhece sabe, fiquem à vontade também para a gente continuar esse bate-papo no futuro, tá bom? Muito obrigada, Vini, pelo convite, time aqui que vai fazer parte desse painel, fico muito feliz. Bom, seguindo a ordem, então, sou a Priscila Monteforte, né, trabalho numa instituição financeira atualmente, ex-Big Four, como a maioria de todo mundo, de todos aqui. Nessa frente de diversidade e inclusão, eu tenho a responsabilidade de liderar o grupo de equidade de gênero, dentro do time de diversidade e inclusão nessa instituição financeira, né, hoje é um dos grupos que tem o maior número de participantes em quantidade e atividade, né? E aí, dentro da instituição que eu faço parte, a gente tem 4 frentes, né? Um que trabalha mais a parte de prevenção ao racismo e todos esses vieses, a parte de inclusão e diversidade de PCDs, né? E pessoas com deficiências. E também tem o PAN para Todos, o orgulho, o grupo de orgulho que cuida mais dessa frente de LGBTQIA+. Então, apesar da gente ter essa diversificação intergrupos, hoje a gente atua com essa interseccionalidade porque é um tema que ele está totalmente ligado, né? E eu acho que a gente cava aí o princípio de todos, que é o respeito, não só a inclusão, mas o respeito, né? E tá tudo bem, se você tá bem, eu tô bem e tá tudo bem. De modo resumido. Eu sou o próximo da sua fotinho, certo? Primeiro, obrigado de novo, Vini, Pri, a Ayana, todo mundo pelo convite. Muito legal estar aqui de novo, discutindo um assunto extremamente relevante. E acho que eu vou abrir puxando um pouco do que você e a Pri jogaram na minha cara no nosso último bate-papo. Eu fui gerente de vocês, então eu venho de Big Four há muito tempo, acho que de um tempo em que a gente falar de diversidade, a gente falar de inclusão, era quase que uma ofensa dentro das grandes empresas, né? Porque isso era quase que inaceitável. Eu acho que quem tem tempo de casa que nem eu tenho, eram empresas voltadas para quê? Para homem, cis, hétero, e que forçava não só as pessoas trans, as pessoas gays, lésbicas a se esconderem, forçava também as mulheres a meio que parecerem com os homens para poderem crescer dentro das empresas. Eu acho que hoje, bem como o Vini abriu, a gente tem uma discussão muito boa e muitas empresas abertas para trazer diversidade, para trazer inclusão, para trazer as pessoas. E só para fechar essa introdução, eu acho que eu costumo dizer que a gente, homem, homem, hétero, cis, numa corrida de 100 metros, a gente já larga no 50. Os demais, eles largam no 0. Então, se a gente não for, né, o parceiro, aquela pessoa que vai ajudar, eu acho que parte disso, e desse grupo que está aqui, certeza que são pessoas que estão trazendo isso para dentro das empresas. Então, muito bom fazer parte desse papo. Uau, bem, gente, boa noite. Por fim, sou a Ayana Jonas, né, também conhecida como AJ, meus iniciais. Também fui executiva, né, de empresas Big Four durante, sei lá, 15, 16 anos, já perdi a conta. E, enfim, trabalhando nesse mundo, né, eu não sou aliada, de fato, faço parte da comunidade LGBTQIAPN+, sou uma mulher lésbica, mas sou cisgênero, e, enfim, eu participei, digamos assim, né, de todo esse movimento de evolução por
nível de discernimento, né, de respeito, de inclusão, de algum processo de diversidade, né? Eu movimentei alguns grupos de trabalho pelas empresas dos qual eu passei, né? Participei de alguns comitês, né, de diversidade, até mesmo de RH, para tentar fomentar um pouco mais essa inclusão das pessoas, né, diversas, né, dentro dessas empresas que a gente muito bem sabe, né? Eu fiquei no armário durante muitos anos, durante a minha vida, né? Não só na social, como no trabalho, então nem se fala, né? Porque o medo de sair desse armário, obviamente, né? Perder seu emprego, um direito a uma promoção, né? A ser vista de maneira completamente estranha e alheia às pessoas, assim, seria algo muito pesado para você conviver, né? Em anos que a gente ainda não tinha, né? Esse nível básico de discernimento, né? Esse Pride Month, junho, a gente comemora por conta de basicamente uma revolta, né, do Stonewall Inn, que aconteceu em 28 de junho de 69, que foi muito importante, que a partir dali, né, diante de todo esse movimento social por direitos civis, né, que se passou a ter algum nível de inclusão e de pauta social para essa comunidade que até então era presa, violentada, né, e completamente discriminada de tudo e de todos, né. Bem, mas é isso, eu só quis dar aqui essa abertura, acho que todos colocaram aí muito bem, eu fico muito feliz de ver aliados como vocês nas empresas, assim, com esse nível e abertura, né, assim, com essa cabeça progressista, né, de abertura de caminhos e de inclusão para todos, e aí fica meu boa noite, aguardando aí os próximos passos. Excelente, gente. Obrigado pelas apresentações, né? Falei para vocês, pessoal, que a gente estava super bem aqui, amparado de pessoas preparadas para falar sobre o tema. Quero deixar aqui um espaço aberto aos nossos convidados, né? As pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que vocês possam deixar as suas perguntas no chat, que elas serão muito úteis para a gente jogar aqui dentro da mesa, tá? Então, vou jogar aqui alguns temas, tá, pessoal? E aí deixar vocês muito à vontade para irem respondendo e criando aquela sinergia igual das outras vezes que a gente foi interagindo, tá? Mas, para botar um pouquinho de lenha aqui na fogueira, né, gente? A AJ, ela citou aqui um ponto muito importante, relevante, que aconteceu com ela. Ela demorou bastante tempo, né, para sair do armário, né? Como que vocês enxergam as estruturas das empresas e da sociedade com relação a esse ponto de as pessoas terem coragem de sair do armário? Ainda existe uma barreira a ser rompida? Essa barreira já foi sobreposta? A sociedade está muito mais aberta para o diverso? Ou vocês, dentro da vivência de vocês ainda encaram isso como um grande desafio? E aí, obviamente, deixando espaço aberto aqui para a nossa querida AJ, para que ela possa compartilhar também como que foi essa experiência e dar algumas dicas para quem está passando por um momento de dificuldade nesse sentido, tá? Então, joguei aí para vocês, pessoal, por favor. Vamos lá. Bom, na minha visão hoje, eu acredito que, na verdade, não há nem a necessidade de se falar sobre a vida pessoal, né? As suas preferências, ou qualquer tipo de orientação que você tenha ou escolheu dentro, né, do ambiente profissional, se você não tem um relacionamento mais aberto com as pessoas ali que te cercam, né? Quem dirá num processo seletivo, né, onde também nós mulheres somos ali, né, em algumas perguntas, em algum momento até abordadas com um nível até de machismo. Eu passei muito por isso, né? Mas eu não acredito que hoje há necessidade, assim como não se tinha no passado, de colocar isso como um requisito, um empecilho ou qualquer outra coisa. Ok, que hoje a gente está muito mais aberto, né, a entender que eu não consigo vestir uma carapuça, entrar na empresa e me tornar uma outra pessoa. Porém, eu não tenho a necessidade, tampouco a obrigação de abrir ali a minha vida pessoal no dia a dia, ainda mais, né, de forma compulsória. Então, eu acredito que sim, a gente consegue se ater a
essa escolha, né, de falar ou não sobre o assunto, assim como, né, os héteros normalmente também se atêm. Eu não preciso falar do meu casamento, do meu relacionamento, ou qualquer outra coisa, se eu não me sinto à vontade, se eu não me sinto ali, né? E por que expor, né? Essa semana eu estava lendo uma reportagem no LinkedIn de uma moça que ela tinha uma questão de tetraplegia, né? E tinha também uma condição ali de nanismo. E aí ela brincou até com a palavra, e até eu me senti mal por isso, porque ela falou que ela não quer ser inclusa ou usar a palavra inclusão a qualquer momento, né? Como as pessoas têm feito hoje. Porque ela já foi incluída na sociedade quando ela nasceu. Então, você vê que são visões diferentes. Porém, no meio corporativo, hoje, a gente precisa falar sobre inclusão, sim. E aqui não é inclusão de gênero apenas, né? Há quantos anos as mulheres, há quantos anos, né, de participar de um processo seletivo que me impede de estar inserido, porque eu já estou inserido na sociedade, de me abrir dentro de uma comunidade e estabelecer relacionamentos. Então, é engraçado como até as pessoas, né, que são bissexuais ou que são realmente homossexuais, elas também já se impõem nessa condição por conta da sociedade. Outro dia também eu resolvi mudar para o litoral, faz algum tempo, e aí uma grande amiga minha, ela é motociclista, elas têm, né, um grupo de mulheres que andam com aquela Harley Davidson. Então ela tirou uma foto para mim de um lugar que é aqui perto de casa. Ela falou: olha onde eu tô. Então, rapidamente eu terminei de almoçar, fui encontrar com ela no fim de semana, eu e minha filhinha. E aí, quando eu cheguei, foi engraçado que ela falou assim: olha, sim, é o seguinte, eu e ela somos gays e essa aqui elas são héteros. Então, assim, o porquê que ela sentiu essa necessidade de já falar isso para mim, fora do ambiente corporativo, que já tínhamos uma grande amizade, né? Porque ela falaria em algum momento, tomando uma cervejinha, alguma coisa diferente, eu ia ficar olhando. Então, assim, às vezes a gente já chega, né? Com a questão do preconceito. Então, hoje, Vini, só respondendo tudo isso, né, que a gente, o objetivo de toda essa conversa, eu acho que sim, as empresas, elas têm a possibilidade hoje de estar preparadas. Eu sei que muitas empresas têm um programa de diversidade e inclusão, e aqui, excludente a questão do LGBTQIA+, pensando em todo tipo de inclusão, né? Porém, vai depender do qual objetivo, é para colocar no relatório de sustentabilidade, o relatório, né, de gestão, o porquê que eu estou nesse movimento. Porque o meu cliente se impõe, o meu maior cliente se impõe nessa condição. Então, eu acredito que sim, as empresas elas já têm a condição de nascer, né, sem esse peso dessa bagagem, porém tem muitas que dependem da alta administração, né, colegas? Então, não adianta eu ter, por exemplo, um presidente, um CEO que tem uma cultura muito tradicional, familiar, né, antiga, e que ele não vai conseguir romper o paradigma dele, porque não é o core dele, mas ele pode ter pessoas à volta que o amparem, e ele não precisa se expor se ele não quiser. Mas eu tenho um movimento contrário, onde o próprio presidente já se impõe dessa forma, e aí cascateia para toda a empresa. E aí está toda a questão, né? Infelizmente, o funcionário é o espelho do chefe. Então, essa é a minha visão hoje. Muito bom, hein, pessoal? Qual que é a visão de vocês? Querem complementar alguma coisa? Eu concordo com praticamente tudo que a Cíntia disse, praticamente, porque eu ainda acho que tem empresas que existem muitas barreiras para as pessoas, né? Concordo que muitas empresas estão abrindo, e acho que eu posso colocar aqui a Atlas como um exemplo, onde o nosso CEO é negro e é gay. Ou seja, já começa, como a Cíntia falou, de cima, totalmente aberto. Quer dizer, não tem nem como uma pessoa entrar aqui tendo nenhum preconceito, porque a pessoa já entra conversando com o CEO. Por outro lado, acho que um exemplo recente, faz questão de 2, 3 anos, eu participei de um processo seletivo, onde 2 perguntas feitas pelo RH foram muito diretas. Qual que era a minha inclinação política? Não sei no que isso vai impedir o meu trabalho dentro da empresa. E o que eu penso da família tradicional brasileira. Para mim, esse processo acabou nessas 2 perguntas, porque para mim isso não é entrevista para nada.
Acho que isso mostra o que a empresa queria da pessoa que ia entrar nessa empresa. Por outro lado, muitas empresas, como eu disse, não só a Atlas, eu acho que hoje as Big são um bom exemplo de inclusão, porque estão abrindo muito as portas e N empresas estão fazendo isso. E não estão fazendo só, espero e acredito, pelo ESG. Estão fazendo porque entendem a necessidade de diversidade, inclusive, dentro das empresas, né? Ideias diferentes, cabeças diferentes, pessoas trocando informações de forma diferente. Então, eu vejo que tem, hoje, minha opinião é que a gente tem os dois lados do mercado, mas o lado do bem, o lado de trazer a diversidade por uma questão de princípios, é o que está crescendo e é o que está tendendo a dominar o mercado nos próximos anos. Eu apoio o que o Prado falou, mas o que eu tenho visto e evidenciado, o que é de certa forma um pouco triste, é que os programas eles são muito robustos, muito diversos, muito incluso, mas no papel. Na prática é um pouquinho mais diferente e aí o aculturamento pessoal, né, aquilo que vem de dentro, como você mesmo falou, o aliado, né, o que te motiva com a causa, independente do seu gênero, independente da sua opção sexual, ela ainda fica muito obscura, é da porta para fora. Isso me incomoda muito, eu diria que é o ápice do meu incômodo, porque eu comecei a estudar sobre grupos inclusivos, equidade de gênero, igualdade, etc., para melhor orientar meus filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, uma de 7 e um de 3. Que na época, há 4 anos atrás, onde já se falava muito sobre o tema, mas, enfim, não via necessidade, sinceramente, assim, abrindo meu coração de aprofundar meus conhecimentos, e na escola da minha filha tinha um casal de homossexuais, 2 mulheres, que foram no Dia das Mães, eles celebravam o Dia da Família com homenagem para as mães, e minha filha falou, mãe, por que ela tem 2 mães? Aí, opa! E eu conto muito essa história porque é possível que muitas pessoas passem por isso. E você se vê no beco sem saída, sem poder responder e sem poder orientar a sua filha. E quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de um mundo mais inclusivo, quando você pensa no mundo que seus filhos querem crescer, a sua visão sobre o todo muda muito, muito. E aí foi o meu divisor de águas. Então, para eu começar a orientar os meus filhos do que é família, independente do gênero, independente de quem é pai, quem é mãe, foi buscar esse conhecimento. Então, assim, eu me tornei aliada aos grupos, à causa, né, e venho buscando participar de lives, estudar, fazer cursos, porque, de certa forma, não concordo com esse papel para inglês ver, que é essa nomenclatura chula que a gente vê muito no mercado, né, e eu acho que as empresas, elas sim, têm que se preocupar. O que o Prado falou, e a Cíntia também comentou, esse cascateamento, né, do topo para baixo é muito importante. Quando a gente tem certos bloqueios na alta liderança, vamos dizer assim, o gerente executivo, um diretor e o próprio CEO, você desmotiva, né? Por mais que você queira buscar, por mais que você seja aliado, por mais que você queira mudar o mundo para os seus filhos, porque hoje eu quero mudar o mundo para os meus filhos, independente do que eles querem, de quem eles querem, do que eles vão ser. Eu quero que eles cresçam num mundo mais respeitoso. Isso me preocupa um pouco, né? E eu trago aí jogar essa lenha na fogueira, porque isso me preocupa bastante. Pessoal, antes de passar a palavra para a Ai, o Fábio ele escreveu aqui um comentário muito interessante, e aí para agregar valor aqui para a nossa pauta, tá? Ele escreve o seguinte: eu escutei uma frase interessante sobre inclusão há poucos dias atrás. Uma coisa é convidar para a festa, outra coisa é tirar para dançar. Algumas empresas até têm boas intenções em projetos de inclusão, mas se não for bem executado, acaba não tendo o efeito desejado. Então, é o efeito reverso, né?
Porque você causa um furor, depois você causa a decepção gigantesca por o discurso não refletir a realidade. Mas queria A passar... expectativa e frustração. É isso. Acho que a palavra, né, as palavras corretas, você gera uma expectativa, você gera as ações, você mostra o que está sendo feito dentro de casa, fora de casa, mas quando você vai numa reunião simples, né, como o Fábio mesmo complementou, um face-to-face, você vai lá, quer dançar comigo, o não acontece. E aí, se você está no baile e você não dança, você se frustra. Fantástico. Queria passar a palavra aí para você também. Uau, bem, depois de tantas brilhantes colocações aqui, né, você fica até sem ter o que complementar, né, mas enfim, né, puxando, esse tema, de fato, né, não dá para a gente lidar mais, né, com esse jeito de papel, né, o famoso greenwashing, o diversity washing, né, que obviamente, né, principalmente quando a gente fala, de grandes empresas, né, nossa, tá tudo muito bem elaborado, né, enfim, tá totalmente ali, tem cartilha para tudo, tem, né, política para tudo, né, mas e na prática? Né, na prática, né, assim como o Carlos, quantas e quantas vezes, né, eu passei por processos, né, às vezes você nem está olhando a vaga, enfim, você está sondando o mercado e tal, e aí você fala com pessoas, gestores, né, de grandes áreas ou de RH, ou às vezes até head de diversidade, enfim, e a pessoa ali já está imbuída de um nível de preconceito, né, que nem a pergunta, né, ela consegue perguntar corretamente, né, por exemplo, eu falo também que tem um problema, né, às vezes, né, o nosso português, né, que a gente tem que toda hora definir um gênero para tudo, né, então é tipo assim, onde está seu marido? Onde está sua esposa, né, por exemplo, no inglês a gente fala significant other, porque aí, meu irmão, tanto faz, entendeu? Não quero saber. Eu só estou perguntando, vai vir ou não vai vir? Quem é, não me importa, né? Mas no português a gente não tem isso, né? Então a gente está sempre definindo o gênero, né? Então, quantas e quantas vezes, né, eu tive que cair numa cilada, numa saia justa, que é do tipo, nossa, e seu marido, o que que ele faz da vida? A minha esposa fechou já, né, o semblante da pessoa na hora, né? Porque tipo, ela não estava esperando aquela, né, aquela imagem, aquela reação, né? Porque tudo na vida, né, tem o que você fala, né, o que você faz e a imagem que a pessoa faz de você, né. Então você chega para uma entrevista, né, e às vezes eu fico bastante chateada com isso. "Nossa, mas você nem parece LGBT". Gente, existe uma cartilha para isso, uma roupa, o que que tem que fazer? Uma melancia na cabeça, andar com uma sanfona? Eu não sei, entendeu. Porque, enfim, eu tenho fotos minhas de terno, meu primeiro eu casei de terno, entendeu. Então mostra que o quê? Eu tenho uma expressão bastante ambígua até de gênero, né, apesar de eu me identificar com o gênero feminino, eu tenho uma expressão bastante ambígua em vestimentos. Mas eu dou numa entrevista, eu não vou ir de terno ser entrevistada, mas aí, obviamente, eu não parecer, aí eu não sei se a pessoa está fazendo uma crítica, se é um elogio, ao mesmo tempo é tão carregado de preconceito. Então, assim, a gente não está preparado para nada. A verdade é essa. Pouquíssimas pessoas, né? Porque aqui a gente está falando, né, com pessoas que são aliadas, né? Todo mundo que entrou aqui hoje é muito aliado, já sabe muito, quer se desenvolver, quer melhorar ainda mais nesse tema, né? Mas, enfim, o que me surpreende é que a gente está em 2023 e até hoje, com as pessoas chaves da organização, e da maior parte delas, eu estou falando de pequenas a grandes, a gente ainda tem certos assim deslizes que assim são fatais. E você fala, gente, se a pessoa não consegue nem fazer a primeira pergunta da forma correta, eu não quero nem imaginar o que acontece lá dentro. Né? E fora que, obviamente, a partir desse momento, a pessoa ela já sacou que você sacou que ela não saca. Então, assim, você não vai ser selecionado. Então, acabou ali a sua porta de entrada. Ou você entra mentindo, ou se você for sincero, acabou. Você não vai entrar nessa organização e é isso. Então, há uma barreira de entrada muito grande, né, para a população LGBT, assim como tem para PCD, assim como tem para várias outras coisas, né? Mas, enfim, como a gente está no Pride Month, sendo direta a esse tema, e obviamente, né, aí entrando mais a fundo na discussão, né, e cada nível é uma dificuldade diferente, né? A gente tem uma, digamos assim, uma aceitação muito maior, por exemplo, né, enfim, espero não ser criticada e cancelada, mas a verdade é essa do gay,
né? Principalmente aquele gay, branco, né? Que o pessoal fala assim, nossa, também não parece. Então, assim, existem níveis e níveis de aceitação na escala, né? Dentro dessa comunidade. Por exemplo, uma pessoa trans, homem ou mulher, né? Uma mulher ou homem, está em último nessa escala. Porque a gente já não está preparado para o que vem antes, entendeu? Imagina o que está lá depois. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, nada é totalmente linear, né? E a gente tem que estar atento aí, como bem acho que o Fábio colocou, né? A gente tem que saber chamar para dançar, porque também você convoca essas pessoas, coloca para dentro da organização, e elas não têm a devida atenção, né? Elas não são cuidadas. Mundo que ele está tão acelerado, né? Muitas vezes as pessoas falam, a gente está olhando para o celular, está olhando para o lado, só está respondendo, é isso, tá, não sei o quê. E a pessoa acabou de dar um monte de dicas, né? Às vezes numa frase, e você sequer ali percebeu, né? Então o que você colocou é pontual. Na dúvida, pergunte. Entendeu? Pergunte de forma educada. Se não quer ter pergunta, espera um pouco, deixa ver a pessoa onde ela vai se colocar, se vai terminar com um O, com um A, como ela fala de si mesma, né? No caso, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica, me identifico com o gênero feminino, então a Iana, ela, para mim tá tudo bem, entendeu? Eu super. Se alguém me chamar um dia também de ele, eu vou olhar do mesmo jeito, mas assim, é muito pessoal, porque para mim não vai fazer diferença alguma. Agora, para determinadas pessoas, né? É a diferença dessa pessoa conseguir naquele dia, né, dar um sorriso e tocar a vida para frente, ou sair de lá, né, arrasado, arrasada, né, com aquela falta, né, de personificação, né, de não conseguir ser lida socialmente, né. Então é um cuidado, assim, que você tem que tomar muito cuidado, assim, realmente, né, em perceber, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, né. Então acho que foi muito bacana você ter trazido esse tema, essa questão do gênero, né, da expressão neutra, né, eu acho que isso também é extremamente pessoal, né, às vezes eu uso porque eu acho bacana essa coisa de incluir, né, tem pessoas que são não binárias, enfim, que não seguem nenhuma orientação, mas ao mesmo tempo também eu deixo sempre todo mundo muito à vontade, entendeu? Acho que o legal mesmo seria que a gente tivesse já desde lá, para não ter toda essa discussão que hoje a gente traz, né, uma figura neutra de linguagem, a gente não tem, né, que é igual, tipo assim, o they, né, tipo, quem é they? É eles, elas, é todo mundo, entendeu? A gente não tem essa figura, né, a gente fala eles, elas, e isso que causa todo, né, essa preocupação, porque basicamente o nosso plural, ele sempre remete a palavras masculinas. Por mais que esteja incluída uma mulher, vai ser sempre eles comem, né? Mas aí tem uma mulher no meio, não importa, né? Então, assim, foi uma questão da língua, ela se estruturou dessa forma, enfim, eu não conheço, eu sou contadora, mas é uma discussão, enfim, que nem vale a pena entrar, porque vai dar pano para manga, mas, assim, o que você falou, que fique, né, de demonstração para todos, assim, prestar muita atenção com quem a gente está falando, como a pessoa se identifica, né? Qual artigo, como a pessoa se fala de si mesma, né? E assim a gente conseguir replicar, e tudo com muita naturalidade, gente, porque o que mais a gente quer é não ser aquela coisa que a pessoa, olha, eu suporto você, viu? Assim, como se eu fosse quase alienígena, entendeu? Que eu tivesse, assim, entrado na Terra e algumas pessoas estão fazendo conjecturas em que eu possa entrar ou não em algum ambiente, entendeu? Quando, na verdade, eu estou participando ali como todo mundo, né? Então, assim, as pessoas da comunidade, eu posso falar por mim, eu gosto de naturalidade, entendeu? Eu gosto de chegar, nossa, que legal, sua esposa, cumprimentei, acabou, entendeu? Como você faria isso, sei lá, com o marido, se fosse de qualquer pessoa, isso não é assunto, entendeu? Eu, pelo menos, eu sempre gosto dessa neutralidade, entendeu? Assim, também essa coisa de, né, jogar muito confete ali naquela situação, assim, eu fico um pouco incomodada, assim, né, que aí eu me sinto diferente, né, assim, e eu já me senti diferente durante muito tempo na vida, então eu só quero me sentir participativa, né, de tudo, sem ser um layer, né, sem ter uma camada de discussões, né, enfim, desculpa se eu me alonguei muito, mas é que tem muitas, né, questões, né, para serem diluídas, né, nessa fala, né? Então é isso, gente. Obrigada. Eu achei fantástico, viu? Obrigado por ter compartilhado aí uma visão muito pessoal. E só aproveitando, eu acho que o gancho é perfeito, Cíntia, pelo que você falou e pelo que a Priscila falou agora há pouco sobre filhos. Acho que a gente tem que dar um passo atrás. Para que as nossas escolas também forem inclusivas, e aí não é só
aceitar as crianças, que sejam gays, que sejam trans, que seja o que for. Passar a ensinar a inclusão nas escolas, passar a demonstrar que o amor não é só entre um homem e uma mulher, entre dois homens, entre duas mulheres. Eu acho que esse passo precisa ser dado e com uma certa urgência pela nossa sociedade. Porque a gente começando a criar as crianças desde já, nesse cenário, imagina no futuro, daqui 10 anos, 15 anos, quando essas crianças estiverem nas empresas, a visão delas vai ser outra. Tudo que a gente está discutindo aqui, talvez a gente não precise discutir no mesmo nível que a gente está discutindo aqui, que as empresas já vão estar com as pessoas certas, nos lugares certos, para esse tipo de inclusão. E Eu é acho que é um como a trabalho Nana conjunto. comentou, né? É uma coisa que é natural, né? Não tem que dar holofote para aquela situação, porque é uma situação pessoal, né? Eu não quero compartilhar, né? Ou eu não quero ser visto como, ou também não quero ser beneficiado como, né? É tratamento igualitário ali. E ensinar junto, né? Não só as crianças, mas os pais também, porque a gente precisa desse aculturamento. Eu não sei se eu estaria aqui defendendo a causa, estudando sobre a causa, se a minha filha não tivesse me perguntado, né? Feito aquela pergunta 4 anos atrás. Então, isso realmente foi o divisor de águas. E eu já tive colegas que, quando começaram-se a introduzir temas relacionados a isso, mudou a filha de escola, porque não aceita. Então, eu acho que a gente está aí numa sociedade um pouco engessada, tem que colocar o pai, a mãe e o filho e ensinar da mesma forma. Fazer uma noite, a escola da minha filha aqui no interior, coisas que só no interior tem, ainda bem, faz a noite do livro. Então, vai o pai, a mãe, o filho ler o livro, né, a turminha dela. E por que não falar? O pai, a mãe falar sobre o amor, sobre parentalidade, a gente não fala sobre qualquer tipo de gênero, mas fala sobre criação, né? Enfim, fazer esse aculturamento, criança, pai e mãe, né? Para mim, como o Prado colocou, é muito importante. Pessoas estão me ouvindo agora? Sim. Agora Ai, sim. que bom. Excelente. Gente, assim, fiquei no mudo aqui, mas é excelente a discussão, porque acho que traz o problema enfrentado no dia a dia, mas também traz uma mensagem que, meu, só quer que seja tratado igual, né? Igual a todo mundo. E eu acho que esse é o desejo de todo ser humano, né? Ser tratado como um igual, né? Independente de quem você seja. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quais ações que as companhias de vocês, ou para quem oferece a consultoria, né, dentro da sua experiência de consultoria, atendendo vários clientes, quais ações que as empresas de vocês têm tomado para esse mês de junho, né? Quais foram as estratégias? Qual que é o tipo de abordagem? Como que essa estratégia está sendo colocada em prática? Porque também acho que é importante a gente mostrar aqui como que as empresas de vocês têm se comportado para tratar do tema, justamente para ampliar aqui o nosso escopo e contribuir para que essa busca pela igualdade ela realmente aconteça. Eu sei que levarão anos, né? Tudo aquilo que foi conquistado até hoje foi com muito suor, muita lágrima, muito protesto, muita ação da sociedade civil unida para que a gente pudesse chegar nesse patamar que nós temos hoje, que eu pessoalmente encaro e entendo que ainda não é o suficiente. Falta muita coisa para acontecer. Mas a gente não vai desistir, né? A gente vai buscar os nossos direitos pela igualdade para todo mundo. Não é para um grupo específico, né? É para todo mundo, gente. A gente tem que pensar no todo, na minha visão, né? Essa é a minha opinião. Mas, gente, vamos lá. O que vocês têm feito aí nesse mês, gente? Eu vou dar um exemplo que funciona muito bem e eu acho que a estratégia é o carro-chefe de 2023 e para os próximos anos é essa interseccionalidade. Então, você não falar sobre um público específico, mas falar, como você mesmo falou, Vini, sobre o todo, né? E aí você buscando aculturar, né? Passar o conhecimento do que é e que tá tudo bem, e que é assim, que você precisa respeitar, por que você deve se tornar um aliado à causa. E um aliado não é você ser, né, alguém do grupo especificamente,
mas é você ter uma rede de apoio, você ter um propósito. E quando você fala sobre essa interseccionalidade de todos os grupos, e aqui eu puxando um pouquinho sobre maternidade, sobre etarismo, que são temas também que precisam estar em alta dentro dessa parte de inclusão, né? Eu sei que é uma palavra muito cansativa para você, Jay, mas é uma palavra que a gente precisa repetir para quem realmente precisa entender o quão importante isso é para mim como mãe, para o meu esposo como pai, para os meus filhos como, né, como sociedade. Então, essa interseccionalidade falando sobre o todo, para mim, é uma estratégia muito importante, é o que a minha empresa vem adotando nesse mês, falando sobre fazendo uma celebração da família, mas não deixando de homenagear as mães. Fazendo uma celebração da família, do amor, mas não deixando de homenagear os pais. Colocando sempre o amor e o respeito no centro de tudo. Fantástico. E, Carlão, como que vocês estão fazendo dentro da tua companhia com relação ao mês? A gente está meio que somando com o que veio de junho, acho que um pouco aliado com o que a Pri falou, que veio, né, o mês das mães, o mês da mulher. Então, a gente está, desde maio, a gente já vem criando o processo de divulgação da importância, né, da relação familiar, independente do tipo de família que está sendo criada. São 2 homens, 2 mulheres, tem uma mãe. No caso do Pride Month, a gente está distribuindo muito material educativo, porque a gente acha que é importante educar ainda, infelizmente, muitas pessoas. Muita gente ainda não tem noção do que significa cada letrinha, cada cor da bandeira, então a gente está distribuindo materiais sobre isso, a gente está trazendo palestrantes top para falar sobre a causa. Uma das pessoas está aqui, inclusive, e eu só posso agradecer maravilhosamente a Iana por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente está trazendo pessoas para falar, pessoas, né, que sejam lésbicas, que sejam gays e aliados. Então, a gente vai ter uma semana destinada a cada um dessas pessoas, porque a gente acha que isso ajuda, né, a tirar dúvidas, a entender a dificuldade que essas pessoas passaram para chegar onde chegaram. E isso, cara, é importantíssimo. A gente está trazendo livros para distribuir para todas as pessoas da empresa sobre temas específicos. Como eu disse, apesar da Atlas já ser uma empresa extremamente aberta, pelo nosso CEO, pela GM Brasil também ser uma mulher lésbica, então, e sem contar N pessoas aqui dentro, que são pessoas, né, gays e tudo mais, e extremamente aberta. E a gente está com uma campanha também para todo mundo ir, agora domingo, na Paulista, aproveitar o dia, tire fotos, a gente vai publicar nos nossos canais, porque a gente está incentivando as pessoas de dentro, independente da sua escolha sexual, escolha do que seja, a estar cada vez mais ativo no processo. E aí, Ana, de novo, obrigado de novo, de coração. Você está no mudo. Ah, tá. Desculpa, imagina, que isso. É um prazer falar sobre essa causa. E assim, né, eu vejo vocês, pessoas aliadas, nossa, são tão importantes, porque nada é mais forte do que pessoas que, né, não são da comunidade no sentido, né, de não se identificarem com alguma língua, mas que apoiam, né, no sentido de estar lá, de falar sobre o tema, né, independente de ter alguém da família ou não. Gente, essas pessoas são tão poderosas, porque é através delas que a gente transforma, entendeu? Porque ela não tem obrigação alguma, mas ela se envolve naquilo. Gente, o aliado, para mim, ele é o braço direito de todo, né, porque óbvio, né, eu como mulher lésbica, eu preciso falar, porque é meu senso de sobrevivência, né, para que eu possa continuar na sociedade, eu preciso falar sobre o meu espaço, né, que eu preciso obter. Agora, as pessoas que são aliadas, né, elas podiam estar: "Gente, desculpa, eu estou numa boa aqui, eu sou heterossexual, sabe, estou aqui na minha, sou branca, sou gênero feminino sim, sou cisgênero, tá tudo bem comigo", entendeu? Sou super aqui, eu estou no top do top da society, entendeu? Mas não, a pessoa está lá, né, abrindo um diálogo, abrindo um canal, né, onde quer que seja, e eu acho que isso é muito bacana, né, desconstruir esse modelo, gente, porque olha só, o fato de eu ser uma mulher dessa comunidade, né, e me identificar com lésbica, não significa dizer que na minha vida eu posso ter sido preconceituosa, porque o viés inconsciente que a gente tem
na gente é muito forte, em todos os sentidos. Todo mundo tem um viés, porque a gente foi construído assim enquanto sociedade, né? Totalmente hierarquizado, patriarcal. Então a gente tem uma coisa muito, muito, muito forte, entendeu? Quantas e quantas vezes eu não acordei, né? Porque eu digamos assim, né? Eu me identifiquei, a minha orientação, eu percebi que eu era diferente aos 11 anos de idade. Entendeu? Porque as minhas coleguinhas conversavam de alguma coisa do tipo, ai, nossa, que menino lindo. E eu, que menino, gente. Ai, nossa, aquela menina, nossa, maravilhosa ela, sabe? E aos 11 anos de idade, numa família super religiosa, numa família, assim, super, né, hierarquizada, fundamentada, né, num pré-internet da vida, né, ou seja, não tinha novela, não tinha nada. Eu simplesmente, eu sentia que algo era diferente comigo. E toda a educação que eu tive, né, num colégio estritamente quase religioso, sapatinho boneca, saia preguiada, né, uniforme, uma coisa completamente... Mas eu sentia que eu era diferente aos 11 anos de idade. Né? Então, assim, a gente não consegue dizer como as coisas acontecem, né? Mas elas vão acontecendo na nossa vida. E, enfim, eu queria exaltar os aliados, porque eu realmente fico muito emocionada em saber que tem tantos deles aqui, né? Porque eu acho que é muito, muito, muito bacana. E, assim, o que tem que ser feito é isso mesmo, é falar do tema, mas dessa forma, que eu achei muito bacana que a Pri colocou, né, da interseccionalidade, porque a inclusão é de tudo, é de todos, né? Para que a gente não tenha aquele ambiente que a gente bate o olho e fala, gente, está todo mundo igual, inclusive a roupa. E não é incomum, né? Quantas e quantas fotos que eu vejo no LinkedIn denuncia, né, essa falta de, né, a coisa não é heterogênea, é um negócio todo mundo igual, mesma roupa, mesmo cor de cabelo, tudo igual, entendeu? E eu falo assim, gente, olha, as ideias também devem ser super diferentes, só que não, né? Porque todo mundo diz uma coisa, vai vir um amém em seguida, porque é óbvio, né? Provavelmente todo mundo estudou no mesmo colégio, fez a mesma coisa, lutou, ajudou no mesmo lugar, enfim. É É sobre quase que um isso, né? instinto de sobrevivência, né? Se eu não me adaptar àquele Exato, ambiente, eu também serei exato. excluído. Exatamente, exatamente. E quanta coisa não acontece, né, num ambiente desse, né? Porque será que todo mundo de fato é tão igualzinho assim? Ou lá na casa, né, depois, né, quando está ali fora, num outro ambiente, a pessoa de fato ela não está ali já numa outra, né, numa outra característica, né? Nem que seja uma coisa mais descolada e tal. Enfim, eu acho que a gente precisa só dar liberdade às pessoas de serem quem elas são, entendeu? E de forma respeitosa. E é isso, assim, não tenho o que falar. Então, é um mês, assim, que todo mês a gente pode, né, relembrar alguma coisa. Nenhuma sigla dessa é mais importante do que a outra, né? O mês das mulheres, meu Deus, são 54% de mulheres no Brasil, né? Assim, é predominância, né? A gente precisa, né, ter ações ali afirmativas também para mães, enfim, incluir todos, entendeu? De uma maneira igual, porque ninguém é melhor do que ninguém. É sobre isso, entendeu? Fantástico aí. Eu queria passar a palavra para a Cíntia, mas antes disso, acho que teve um comentário muito interessante aqui do Prado, dizendo que um dos treinamentos, um dos conteúdos que foram compartilhados dentro da empresa, da Atlas, onde ele trabalha, que teve uma absorção muito legal, que fala sobre viéses inconscientes. A gente que atua nessa área, a gente conhece bastante, mas só quando você torna consciente que você possui um viés inconsciente é que você vai conseguir trazer uma transformação. E tem um ponto importante aqui também, né, gente? Todo mundo, sem exceção, independente de quem seja, possui um preconceito. Tá inerente à nossa formação. Pelo menos até a nossa geração é inerente. Espero que as futuras já estejam libertas disso, mas talvez seja um sonho utópico. Mas, Ossi, eu queria falar contigo, fazer esse paralelo. Da mesma forma que a gente lida com viés inconsciente, a gente também tem que lidar com o nosso preconceito para você desconstruir para conseguir construir algo? Sem dúvida, eu acho que no meu caso, por exemplo, eu vim de uma família onde são muitos homens e um modelo muito machista. Meu avô, para você ter uma ideia, é militar, era, né? Militar, e aí eu tinha o meu tio e tinha o meu pai, e eles foram criados nesse ambiente, né? Eu passei a minha infância inteira nas férias, na casa dos meus avós, que tinha essa rigidez por parte da família do meu pai, né?
E, obviamente, a gente cresce num ambiente onde até dentro de casa, né, com os irmãos, com a mãe, é quase que hereditário, né, tudo isso. Então, você sabe que eu venho pensando esses dias na questão de cortar aquela toada constante, né, na herança ali de família mesmo. Então, como que eu corto, né, eu bloqueio que aquela situação vai perpetuar nas outras gerações, né, para os meus filhos, para minha irmã mesmo, junto da família dela, como que a gente consegue influenciar para que esses maus hábitos, né, até de crenças que a gente lida aí, acaba crescendo fazendo terapia, né, porque a gente quer também sair daquele meio que para a gente sim se torna tóxico. Então, não só voltando, né, para a questão aqui do objetivo do nosso encontro, mas se a gente for perceber, desde crianças, dentro da escola, a gente passa por situações de exclusão, de situações que a gente precisa, né, sobreviver, é quase que uma selva, né, de pedra, mas é uma selva. Então, o que eu tenho que fazer para me adaptar e ser aceito? Então, não é uma questão de sexo, né, de religião, de política, nada disso. Então, desde criança, a gente precisa se adaptar aos ambientes, né? E o ambiente que mais a gente tem ali contato desde a infância é a parte acadêmica, ali, estudantil. Dentro da escola, a gente, né, conviveu com crianças que também vêm deste meio. Então, sim, infelizmente, a gente leva muito tempo para pensar diferente, apesar de você saber, né, que você acredita que o certo é o contrário do que você aprendeu. Então, eu brinco, né, haja convênio, né, o plano de saúde para reembolsar as terapias, e antes, quando não se tinha esse reembolso, né, no rol de procedimentos ali, haja remuneração para a gente despender, né, com esse tipo de tratamentos mesmo para a nossa qualidade de vida. Então, a gente, né, eu tento desconstruir e quebrar esse padrão dentro da minha família. Então, eu tenho 2 filhos, um de 23, que já é casado, mora no interior. Agora estou aqui com a minha filhinha, mudei para o litoral, eu e ela. Então, assim, se for pensar, eu também passei por situações, né, de separação, de estar criando filhos ali, se for pensar, é quase que 80% da mulher, né? Mas o que ocorre é que até hoje, né, eu acho que para o resto aqui da nossa vida terrena, eu, nessa geração, como o Vini comentou, vou continuar tentando tirar aquelas crenças que lá no fundinho, como a Nana falou, poxa, ainda fica, né? Uma pontinha, ai, será que é isso mesmo, né? Eu levantando aqui, né, uma situação de que eu acredito que é o certo, todo mundo tem que estar junto, não tem que ter essa diferenciação e eu não tenho que enfatizar, né, essa ou aquela preferência, mas espera aí você arremete às lembranças da infância, né? Poxa, olha quando aconteceu isso, até questões no trânsito, né, que você via os pais xingando as pessoas por questão até de raça, discriminação até de origem ali, né, xenofobia que o pessoal comenta. Então, assim, como a gente desconstrói tudo isso, né? Para a gente que hoje, eu escolhi esse outro caminho, eu quero quebrar esse padrão, mas não é fácil, é um trabalho diário, né? Igual quando a gente está criando filho, todo dia, para a vida inteira, você plantar aquela sementinha e a gente se atualizar, né? O que está acontecendo hoje? Você vê, de LGBT, a gente já tem outros tipos ali de siglas, né? De palavras que arremetem outros tipos de situações ali de escolhas. E é isso, a gente sempre se atualizar. E eu tentar passar, assim como as meninas, como você, Vi, como quem está aqui com a gente, tentar passar o que a gente acredita que é o correto, né? E desde quando? Desde antes de Cristo, onde já se vinha falando do amar ao próximo, né? Lá os 10 mandamentos. Então, há quantos anos isso tudo já não existe, né? E a gente transformou isso como se fosse um pecado. Há quantos anos na época lá das cavernas de Cleópatra, ou seja lá qual século, isso
tudo já existia, essa diversidade sempre existiu, mas, como vocês comentaram, né, era dentro do armário ou dentro das tendas, né? Então, não é incomum, não é anormal, a questão é como a gente vai lidar e passar isso para a nossa geração. Fantástico, Ci. Obrigado por ter expressado, né, tua opinião. E agora eu queria jogar aqui dois mitos, tá, pessoal? Dei uma pesquisadinha aqui rapidinho, né, na internet, e dois mitos vou jogar aqui para vocês opinarem. Eu sei que talvez vai dar um desgosto em escutar isso, mas não, gente, não é o que eu acredito, tá? Só tô querendo jogar um pouco de lenha aqui na fogueira. O primeiro mito é: promover a diversidade significa diminuir a qualidade ou mérito dentro da organização. Podem falar. Não precisa. Eu acho que não cabe nem palavras, até porque vai ficar gravado e a gente pode ser processado. Né? Não vamos colocar palavrões aqui, não. Né? Pode ir por favor. Mas aí eu queria que vocês argumentassem, trazer o contraponto dessa frase. Cara, eu acho que essa é uma frase que vem de pessoas com pensamento tão retrógrado, para não falar outra palavra, né, que tem na cabeça que o diferente, né, o que não é o seu padrão, vamos chamar assim, não tem a mesma qualidade, não tem a mesma capacidade. E aí não estamos falando só, sinceramente, de diversidade, gente. A gente está falando de diversidade de gênero, a gente está falando daquela discussão antiga de que as mulheres não têm a mesma capacidade que os homens, que os negros não têm a mesma capacidade que os brancos. Então, essas pessoas, para mim, na minha vida, pelo menos, não fazem parte do meu grupo nunca. Mas por que, pessoal? Por que essa frase ela não cabe? Por que isso não impacta na meritocracia ou na capacidade? Por que a diversidade vai no caminho oposto dessa frase retrógrada? Só para a gente deixar registrado aqui também, né? Acho que de modo resumido a gente luta por tudo contrário a ela, né? A gente luta por inclusão, protagonismo pessoal, né? A gente luta por independência de gênero, de técnica específica profissional. A gente não está falando aqui de para você o que você precisa ser e parecer e etc. A gente luta pelo contrário, todo o contrário. Acho que a gente contrapõe com essa simples frase com uma outra simples frase. Nós estamos aqui sendo protagonistas de uma causa, lutando por todos, independente de gênero. Legal. Vou jogar uma outra bomba aqui. A responsabilidade pela diversidade, equidade e inclusão recai apenas nos profissionais de recursos humanos. Erradíssimo, né? Erradíssimo, mas é a porta de entrada, né, Vini? Não tem outro jeito, enfim. O que acontece? Quando você lança uma vaga, você vai ter que divulgar essa vaga. Geralmente, quem começa a trabalhar a vaga vai ser um consultor externo ou alguém da própria organização, né? E muitas das vezes a barreira já começa dali, né? Porque, enfim, né? Eu tive contato assim com pessoas brilhantes nessas áreas, mas também tive contato com pessoas que eu gostaria de não precisar encontrar uma segunda vez na vida, né? A não ser que passasse por um curso de reciclagem, de fato, né? Porque a pessoa simplesmente ela não quer, porque ela, né? E aí já começa da natureza em si, né? Por uma questão talvez pessoal, enfim, ai, gente, mas é que, né, vou usar a frase que eu mais ouço, né? Vou colocar aqui entre aspas, porque não sou eu que estou dizendo, essa gente, né, que a gente tem que colocar para dentro da empresa, dá tanto trabalho, não é mesmo? Né? Então, assim, a gente ouve isso de uma maneira, gente, o que é essa gente? Ela está falando, se referindo a mim, ao meu grupo, né? As pessoas como eu sou essa gente, né? Agora, mas o que eu quero dizer, assim, é uma responsabilidade de todos. Eu, como gestora, eu posso dizer, e aí eu estou extrapolando a questão da comunidade LGBTQIAPN+,
enquanto eu estive em processos de contratação, né, eu fiz entrevistas com pessoas bastante diferentes, entendeu? Talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a contratar alguém em posição gerencial, negro, com cabelo comprido, enfim, né, profissionais assim com qualidades assim não binárias que pintassem unha, enfim, eu sempre fui progressiva nessa pauta por natureza, entendeu? E eu acho que isso faz uma diferença muito grande num time, né? Porque a gente como ser humano, e provavelmente eu já cometi sim esse deslize em algum momento da carreira, enfim, porque a gente passa por um processo de transformação na vida também. Talvez eu já tenha contratado pessoas muito parecidas comigo, mas provavelmente essas pessoas pouco me desafiaram, né? Na vida, nas entregas, na carreira, porque pensavam tão igual e nada vinha de diferente dali, né? Quando você começa a se rodear por pessoas muito diferentes de você, nossa, aí que realmente você entende quando é começar a trabalhar. Porque esse embate, ele é super positivo, mas você tem que estar muito trabalhada dentro de si, na terapia mesmo, como alguém colocou aí, né? Porque você tem que deixar, né, de lado o seu ego, várias outras coisas, né? Porque aí começa a vir, aí que você começa de fato a se transformar como pessoa, como gestor, né? Porque você é desafiada assim por pessoas, né, que são diferentes de você, que pensam de outras formas, né? Então, eu acho que é muito bacana, né? E eu faço essa meia-culpa. Muito provavelmente eu já recrutei pessoas que eram basicamente gêmeas em mim, assim, de pensar igual, de ser igual, de tudo. E quando eu comecei a perceber que isso jamais agregaria, né, nos meus trabalhos, nos meus projetos, etc., aquilo realmente foi um diferencial muito, muito grande, entendeu? Mas isso tudo é uma curva de maturidade e autoconhecimento muito grande, porque no limite a gente não retrata bem quando a gente é desafiado. Mesmo que sejam por pessoas que não sejam não pares, por chefes, né? A gente quer, cara, é isso, acabou. A gente não quer, mas será que assim, assado, não vai chegar da mesma forma? A gente não quer muitas vezes ter essas conversas, né? Então, assim, eu acho que é essa que é a importância, enfim, acho que a pergunta era falar que não só começa no RH e de fato não começa, porque se você é gestor, você começa a chegar pessoas, né, na sua área, na sua empresa, extremamente iguais, num perfil muito semelhante, tem alguma coisa errado. Eu acho que cabe sim aí levantar a mão e falar assim, gente, vamos conversar um pouco mais? Sem querer citar nomes agora, etc e tal, eu estou fazendo umas buscas e aí eu estou procurando vídeos, né? E vídeos, né, que existem de royalty free na internet, etc e tal. Gente, a dificuldade que eu tenho de tentar achar vídeos de pessoas interagindo não brancas é muito difícil. É zero diversidade, parece que todos os vídeos foram feitos com o mesmo grupo de pessoas, entendeu? Eu tô até com vergonha, que eu tô montando uma apresentação e só tem pessoas no mesmo perfil, mesmo estilo. Eu falei assim, gente, cadê, né? Eu tô procurando e feito uma louca, entrando em site para cima e para baixo. Por quê? Porque é muito forte esse viés, entendeu? E, assim, eu falei, gente, não tem nem diversidade num vídeo, sabe? De internet. Então, assim, você vai imaginar que vai ter numa empresa em que uma ou outra pessoa, né, que vai, numa linguagem popular, apitar para decidir quem entra, quem não entra, entendeu? Então, assim, enquanto a gente não quebrar essa barreira, né, que não parte só do RH, a gente tem que, como gestor, sim, levantar a mão, né, e de uma maneira discreta, porque às vezes nem a própria pessoa percebeu ainda, e o dia que a pessoa perceber, ela vai falar, caramba, não é que eu estou fazendo isso, gente? Porque é tão inconsciente e todo mundo já passou por isso. Todo mundo já contratou um mini-me, né? Ou seja, uma cópia autêntica sua, porque achava que isso quer fazer sentido, entendeu? Então, assim, é quebrar um paradigma que já começa de nós mesmos, entendeu? Mas eu acho que você pode usar essa frase justamente para desconstruir e quebrar esse paradigma, para ver qual é o nível de maturidade dos seus profissionais. O RH pode, apesar de difícil, o RH pode usar essa frase para fazer essas frequentes pesquisas de clima e identificação, né? Inclusive os próprios gestores, quando vão mensurar isso dentro dos seus times, para ver até onde eles têm o conhecimento e até onde os gestores podem trabalhar nesse aculturamento que a gente tanto fala para desmistificar esse paradigma. Então, apesar de difícil e triste, é uma frase que pode nos ajudar muito, né? Aí é olhando o meio cheio ou o meio vazio.
né? Porque aí você vai conseguir identificar, se você tiver assim um número razoável de respondentes que entendem que isso começa no RH, e aí isso pode trazer uma preocupação e as ações mais incisivas por parte da empresa, dos gestores, dos grupos aliados e etc. Então faz sentido sob esse viés aí de como trabalhar e onde você tem que, de certa forma, atacar para desconstruir tudo isso. Tem uma frase que eu tomei para mim e que tenho utilizado bastante no meu dia a dia, né? Que a gente precisa se sentir confortável na zona de desconforto. E eu acho que essa frase ela é fantástica porque naturalmente a gente vai buscar o quentinho, aquilo que a gente está habituado, aquilo que o nosso cérebro já está programado como algo bom, né? E nem sempre essa é a verdade, né? E justamente isso, você selecionar profissionais que já estão dentro do teu espectro mental e natural, você vai falar assim, cara, essa pessoa aqui vai me dar menos trabalho, né? Vai me importunar menos e já tá dentro do padrão, vem pra dentro, né? Só que, cara, assim, eu acho que um ponto que eu sempre falo para as pessoas que eu tô mentorando ou nas empresas que eu tô atuando para desenvolver o negócio é justamente isso. Você tem que procurar alguém que te desafie o tempo todo, porque quando você é desafiado, você se torna melhor. Vai doer, vai te incomodar, mas você vai crescer bastante. Então, acho que se eu puder trazer aqui, já indo para as mensagens finais, né, para a gente respeitar o horário de todo mundo, o que eu quero dizer é que talvez não seja confortável para você no começo, né? A gente falar de diversidade, falar de inclusão, de equidade, vai ser difícil buscar essa transformação. Eu passei por um processo de entendimento e de respeitar as pessoas por quem elas são, né? Eu cresci num ambiente extremamente machista, rotulado, com muita religião dentro. E para passar por todo esse processo não foi fácil. Eu não aceitei de primeira. Não foram nas primeiras interações que eu aceitei as pessoas como elas são. Teve todo um processo de transformação e é dolorido. Você passa vergonha, você envergonha pessoas, você humilha as pessoas, mas se você tiver boa vontade, se você tiver um bom coração, se você tiver empatia, se você conseguir começar a aprender a ouvir os outros, né, e a sentir a dor dos outros, você vai conseguir enxergar com outros olhos e você vai conseguir passar por esse processo de transformação. E o que eu posso dizer com muita propriedade dentro de mim é que vale a pena. Vale a pena você enxergar as outras pessoas por quem elas são. São iguais a você, tá? Essa é a mensagem final que eu gostaria de passar para as pessoas que estão nos ouvindo. E queria também deixar aqui agora, gente, as pessoas na minha tela mudou a ordem, viu? Então, vou falar aqui a ordem para vocês irem se despedindo. Ayana, Carlos Prado, Cíntia, depois a Priscila. E aí a gente encerra aqui nossa mesa redonda, tá? E agradeço de antemão a vocês que estiveram conosco e aos meus convidados também. Muito obrigado, pessoal. Pode ficar à vontade, a palavra está com você. Opa, obrigada, viu, Vini. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje acompanhando essa discussão, né? Como eu te falei, aliados muito potentes, né? Pessoas que com certeza querem fazer uma sociedade muito melhor, né? E basicamente o que eu tenho a dizer é isso, gente. Ninguém aqui quer discutir nada além do que o respeito, entendeu? Até mesmo para quem, cara, eu não entendo o que é, não concordo, sei lá, qualquer outra coisa. Enfim, a questão não importa, entendeu? Assim, só trate as pessoas com respeito.
entendeu? Porque já respeitar e não ir para a violência já é muita coisa nesse mundo, acredite, né? Principalmente para toda uma história, né, de luta, de violência que essa comunidade já passou, né, durante a vida, né? E ainda passa, porque às vezes eu me esqueço, né, que eu sempre morei em grandes capitais, né, tipo Rio de Janeiro, capital, São Paulo, capital, Nova York, né? Então, assim, lugares extremamente progressistas, né? E às vezes eu esqueço a violência que ainda possui outras regiões, né, do Brasil. Acho que você ainda tá no mudo, aí. Tá me ouvindo? Agora sim. Acho que acabou a bateria, né, Então, do fone. acabou a bateria. Então, é basicamente isso. Que as pessoas consigam, né, lidar com o diferente sem precisar, né, ultrapassar, passar por cima, né, enfim, ser violento nas suas palavras e atitudes. Como gestores, é sempre olhar e fazer, né, uma reflexão, né, se de fato a sua equipe está preenchida por minimis, né, por pessoas tão parecidas como você, ou se de fato você dá abertura para isso. Provocar sempre o RH, a alta liderança, né, enfim, quando é possível, porque eu acredito, infelizmente, que essa curva ela vai demorar muitos anos ainda até a gente alcançar, né? Tem empresas que nem comitê de diversidade tem, é uma palavra quase que entendeu? Então, assim, a pessoa que se identifica com isso, ela vai ter que procurar empresas que minimamente tem alguma coisa, né, um pouco mais maleável ali, né, para você poder conseguir ingressar, né? E é isso, que as oportunidades sejam iguais para todos, né, que as pessoas consigam, obviamente, progredir na sua carreira também, né, e que não nos cargos de entrada, né, porque muitas vezes também fica nessa coisa, eu vou aqui a contratar, mas vai ser um auxiliar, tá? Um estagiário, entendeu? Um júnior. A gente, quando chegar a sênior, não dá, né? Porque imagina, eu vou ter um sênior que é gay, eu sou um homem hétero, gente, pelo amor de Deus, eu vou agora ter um sênior que vai mandar em mim, ele é gay? Não pode. Né? Que é basicamente isso que eu estou querendo dizer, tá? As oportunidades, elas precisam surgir de acordo com a carreira e desenvolvimento da pessoa. Não tem nada a ver com identidade, gênero, raça. Isso a gente precisa, de uma vez por todas, entender. Que a gente tem que, obviamente, promover as melhores pessoas para ocupar o cargo e não o que elas são. Né? Isso é totalmente diferente. Né? A vida privada, de fato, como alguém comentou, deveria ficar lá na vida privada. Entendeu? Bem, esse que é meu recado, enfim, tem muita coisa ainda pela frente, né? Eu até já faria uma provocação para o Vini, que ele tem essas lives, para a gente começar a falar de etarismo, que é algo que está pegando demais, entendeu? Principalmente num Brasil que passou por muitos anos, né, com uma população extremamente jovem, né? Que a gente basicamente achou que a gente seria Peter Pan a vida toda, e as pessoas estão envelhecendo, e algumas com 45 anos já não têm mais emprego, gente, porque elas são velhas. Né? Então, assim, eu já deixo essa provocação para uma próxima live, que eu acho interessantíssimo. E é isso, gente, vamos celebrar, vamos ser aliado, vamos provocar o tema, né? E vamos evitar fomentar, né, piadinhas, essas coisas todas que estão muito fora de moda. Isso nunca esteve na moda, mas agora, então, assim, é quase abominável, né? Então, fica aqui o meu boa noite, um abraço a todos, adorei conhecer quem não conhecia ainda. E é isso, gente. Qualquer coisa é só me procurar e mandar mensagem lá no LinkedIn. A Ana Jones. Bom, do meu lado aqui novamente agradecer Vini, a Ana, Pri, Cíntia. Cara, eu acho que é um assunto que, se a gente quisesse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas debatendo e cada um pondo opiniões que todas muito válidas. Super apoio falar de etarismo, acho que é um ponto extremamente válido no mercado de trabalho hoje. Mas eu toparia voltar para essa discussão aqui de novo, viu? Se vocês quiserem marcar mais uma até o final do mês, estou dentro. Gente, conta comigo também no que precisar, se tiverem dúvidas, questões. Eu digo que eu não sinto na pele o que as pessoas gays, lésbicas sentem, eu não tenho como dizer, acho que até uma vergonha quando alguém fala, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, porque não sabe, mas eu me entendo como um aliado que ajuda na briga, na luta e na inclusão. Então, gente, obrigado, boa noite, e passo a bola para a famosa Eterno Recurso.
Ai, eterno. Bom, essa piada vai ficar eternamente, né? Mas Vai. enfim, obrigado. Foi um prazer e uma aula maravilhosa com todos vocês. Não sou conhecedora do tema, mas eu gosto muito de estudar. E, como eu falei, eu quero construir e vou brigar para construir um futuro melhor para os meus filhos. Então é isso. E eu vou brigar com quem for. E E nisso ela é boa, aliando viu, a causa, gente? e Ela é nisso boa de briga, viu? sou boa de briga, né? Aliando a causa, estudando, falando com propriedade, porque eu acho que o amor e o respeito eles estão no centro de tudo, né? E eu tenho visto aí o quanto o preconceito e a disseminação do ódio, até essas piadinhas, quando não cabíveis, traz uma ameaça para a qualidade de vida, para a saúde mental e até a integridade física de certas pessoas. E eu não concordo com isso. E eu sempre coloco meus filhos no lugar, porque se fosse com eles, gente, vocês não sabem, eu sou pior que qualquer bicho da humanidade quando falo de filhos. Então eu sempre busco o que eu quero para os meus filhos, né? E se fosse com os meus filhos, né? E se acontecesse com os meus filhos? Então eu tenho esse viés de estudar, de buscar, de conhecer, de lutar, enfim, contem comigo. Eu acho que etarismo é um tema muito interessante, principalmente as mulheres que querem deixar os cabelos brancos hoje, que tem um problema seríssimo com a sociedade em classificá-las, né, como velhas pelo simples fato de ter cabelo branco, e eu tenho um monte já. Mas, assim, é um tema que não só de emprego, mas sobre investimento, sobre saúde mental, a gente precisa discutir. E contem comigo, não só como disseminadora de conteúdo e conhecimento, mas também como participante. A gente está nesse barco juntos. Obrigada. Obrigada, Vini, pelo convite. Muito prazer conhecer vocês três, que eu não conhecia ainda. E que bom que somos, né? Somos ali ex-colegas e nos conhecemos de antiga empresa por aí. Fico sempre à disposição também, como eu falei, sou ativa nas redes. Adoro falar sobre o tema e outros também. E assim também, como a gente conversou hoje, não acredito na questão de ter um pré-requisito, seja para contratação, seja para eu iniciar uma amizade ou qualquer ciclo ali social voltado para essa questão, né? Então, somos todos iguais e é nisso que a gente se apega, como a Iana comentou, poxa, eu estar numa roda e eu não ter destaque por esse tema, né? E chegar no momento ali com o cônjuge, ou seja lá com quem for, e ser recebido ali como todos são recebidos, né? Então, o tema, ele dá pano para manga, sim. Que bom que hoje a gente consegue falar abertamente sobre isso e não somos taxados. E, até por conta disso, a gente é a favor do empreendedorismo, porque a gente pode falar, a gente pode lutar, a gente pode apoiar, como o próprio Carlos comentou. E, por fim, desejar uma ótima noite para vocês e obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente se conhecer. Gente, muitíssimo obrigado por todo mundo. Confesso que minha gripe até foi indo embora com tamanha emoção e energia boa que vibrou aqui na nossa conversa. Estou muito feliz. Gostei do tema. Uai, na mesa redonda passada, o Prado ele lançou a ideia para a gente fazer exatamente essa mesa, então faz muito sentido a gente já se preparar para que o próximo tema a ser debatido e conversado seja sobre etarismo. E é até legal, gente, para vocês verem como é uma desconstrução. Eu joguei muito rápido, tá? Mas joguei num grupo, né? A gente tem o Democratizando Academy agora. Vou aproveitar e contar uma história e já fazer propaganda. Olha que coisa maravilhosa. Não estava planejado. A gente tem a Democratizando Academy. Agora nós temos um portal onde todas essas gravações, cursos, aulas, conteúdos que a gente prepara ficam armazenados ali. Só que eu precisava de gente para vender. Eu falei, gente, joguei no grupo, olha pessoal, preciso de alguém que queira vender os cursos, me ajude na parte comercial e tudo mais. E uma das pessoas do nosso grupo conversou com a mãe dela, a senhora Amélia, uma espanhola aí com mais de 60 e poucos anos, 70 anos, que foi corretora de imóveis a vida inteira. E tá conversando comigo.
Só que no primeiro momento, o meu viés inconsciente falou que, poxa, uma senhora, será que ela tem habilidade para conversar na internet, manusear as ferramentas, fazer vendas online? Só que eu falei, cara, não vou deixar esse viés inconsciente me dominar. Vamos lá, dona Amélia, vamos conversar, a senhora tem que fazer o cadastro e tudo mais, e vai começar a vender. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso viés inconsciente, ele vem e bate na nossa cara na hora. Ele não é assim, não é você que domina, que vai querer dominar ele. É ele que vai querer dominar você. E aí você tem que combater, tá? Mas vamos falar sobre etarismo, que eu acho que é uma pauta super importante pra gente conseguir superar esses pensamentos que vêm na nossa cabeça e esses preconceitos que estão dentro de nós ali, armazenados num cantinho que de vez em quando ele quer tirar a cabecinha da gaveta, mas a gente tem que jogar pra dentro de novo e jogar no lixo também. Mas enfim, gente, muito obrigado. Valeu, tô super feliz em ter vocês aqui. O nosso conteúdo ele foi gravado, já vou trabalhar aqui na edição dele para ficar disponível para vocês o quanto antes. E para todo mundo que esteve aqui conosco, eu vou compartilhar com vocês de forma gratuita um e-book que a Democratizando Academy preparou sobre o tema, sobre o mês, sobre diversidade, compartilhando conteúdos super interessantes para vocês usarem no dia a dia e também na organização de vocês, tá bom? E fica o convite para vocês conhecerem os nossos produtos lá na academia, tá bom? Valeu, gente. Um abração, fiquem com Deus e uma boa noite para todo mundo. Valeu, gente.